Ih, agora que eu vi que a câmera tá... Peraí. Tá suja? Pra oferecer coisas ilícitas. A turistada fica tudo aqui, né? Ai, é uma delícia, quentinha. Caramba! Tudo empoleirado, amor. Aqui, ó. Bom dia, gente! Bom dia, opa! Bom dia, meu povo! Estamos aqui ó, saindo da pousada já. em Belize, Belize, mais especificamente Caio Caulker. Caio Caulker. Deixa eu pegar minha boné só um pouquinho. Eita, nós, mas que guri enrolado. Gente, a gente é muito enrolado pra sair. A gente levanta cedo. Que hora tu levantou hoje? 6 horas. 6 horas. Eu sempre levanto cedo, gente. Eu levantei o quê? 7h30, né? Tu levantou mais cedo. 7h30. Eu levantei 6 horas e fui pra ali, ó. Nossa, Ali, né? Aí eu levantei 7h30 e ele tava ali. E a gente é sempre enrolado pra sair. Agora deve ser o quê? 15 para as 11? 20 para as 11? Ah, não é que sejamos enrolados, não temos pressa, né? É, não temos pressa. A gente Esse gosta de tomar café. Gente, esse é o objetivo da nossa querida viagem, esse sonho que estamos vivendo, é não ter viver, pressa, né? Viver sem correria, Não. né? É um privilégio, eu sei. Obrigada, Senhor. Obrigada aos nossos esforços. Mas isso é que é bom. Aí a gente levantou, eu joguei um sudoku. Ih, agora que eu vi que a câmera tá... Peraí. Tá suja? Peraí, gente. Bah, que falha grave, que amadorismo, hein? Bah, foi mal, gente. É que com essa função de protetor solar, não tem como fugir. O celular estão sempre desmelecados. Ih, agora aqui, ó. Tá um barulhão. Acho que vocês não vão nos escutar, porque a gente vai vir pra lá. Ligaram um gerador aí, ó. É. Vamos deixar passar um pouquinho. Se bem que o nosso destino já é ali, ó, naquela placa azul. Enfim, só pra concluir o assunto sem mais enrolações, a gente gosta de levantar, fazer coisas, aí depois ir tomar café devagar, fazer o nosso cafezinho, preparar ali. Então, a gente leva amanhã na boa. Chegamos aqui na nossa hoje vamos parada, explorar aqui Caio Caulker, né? A nossa primeira parada é aqui, ó. Caio Caulker. Caio Caulker. Isso aqui Tarpon Cove. Onde que tem é Cove? muitos tarpons. Eu não sei, eu não peguei a tradução desse peixe aí, eu não sou muito conhecedor de peixes. Conhecedor de peixe. Mas a entrada é por aqui. Ah, aquele dia, pô, a gente deu errado, uma passada aqui. Por acaso descobrimos esse lugar, gente. Totalmente por acaso. Onde? É uma iguana. Que bonita. Ai, ficou com medo da galerinha, vai fugir. Deixa eu mais rapidinho. Ali. Que bonito. Gente, aproveitando pra falar que Belize... Olha ali, tem outro aqui. Tem outra gigante. Gente, Belize, apesar de ser um país bem pequenininho, é conhecido como um país com uma das maiores biodiversidades do mundo. A gente não viu o quanto... Olha, ele não tem medo. Não, sabe o que eu acho? Talvez a galera alimente. Por isso que ele é amigável. Só que o outro ficou com medo. Sim. Esse aqui tá, ó. Chega a tá salivando. Chega a tá ali lambendo os beiços. Olha que bicho bonito, gente. Olha o tamanho da garra. Pré-histórico, né? Que lindo, né? Nossa, eu nunca vi um bicho desse de perto, gente. Que legal. E as coisinhas ali nas costas parecem até um dinossauro. Que legal. E aqui tem um mangue, ó. O que é, meu amor, que tu chamou aí? Não, aqui já tem alguma vida marinha, né? É. Os tarpões. Ali, ó. Isso que a gente veio ver. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ter noção pela câmera, mas esses bichos, sério, eles têm quase o meu tamanho. Sério? Tudo bem que eu tenho apenas 1,5 m. Mas, vamos ver aqui. Olha só, que bonito. Olha o tamanho do rabo do bicho. Iguana, ó, ela falou. É iguana mesmo. Vamos ver aqui. Hello. Ali, ó, feed. Isso aqui, gente, é um lugar de... O que diz ali? Do not tease the tarpons. A tease é o quê? Encostar? Tem uma mãozinha ali. Ali, ó, na plaquinha, ó. Mas deixa eu mostrar aqui os bichão. Gente, hello. Olha o tamanho desses peixes. Não, aquele ali tem mais de 1 metro, ó, pra vocês terem uma noção. Vocês vão ver não, aqui e olha a cara dele.
Cuidado com essa câmera aí. Olha só. Cuidado com Já essa pensou câmera. ele saltar aqui e pegar minha câmera? Não te duvido, gente. Porque o que acontece aqui? Aqui é um lugar justamente que eles... esse animal, ele é protegido, né? É o tarpão. É tarpão que eles chamam, mas em português acho que é tarpão, né? Também. Aí a gente encontrou no Brasil. Olha só, tá ficando claro. Pelo que a gente viu, tipo, ele é protegido, né? Então Em não se vários come lugares do esse mundo. peixe, é proibido, né? Vários lugares Tem do gente mundo. que come, mas é... Olha lá, olha o guri. Olha só, gente. Olha o que se faz aqui, tá? Qual é o objetivo deste lugar? Olha lá. É alimentar, olha só. Gente, olha, imagina um bicho de mais de 1 metro, tem um muito gigantesco. Olha lá, aqui de baixo lá. Caramba, ali ó, Olha só embaixo. isso aqui, cara. Isso aqui tem 1,5 metro. E aí é por isso que eles ficam aqui na volta, ó. Eles ficam esperando ser alimentados. vai. Aí tu compra aqui, acho que é $5 belizenhos, e alimenta eles. Agora vai ela, vamos ver. Vai ter coragem, mano? A gente viu uns vídeos na internet que, tipo, eles abocanhando o braço Sério, da pessoa. a guria ficou assim, aí ela olhou pro lado, assim, ela baixou debaixo do braço. O cara deu aqui, ó. O peixe veio que assim, abocanhou o braço da guria assim e pegou. Mas que eles não têm dentes. Diz a que boca não tem deles é dente. meio que uma lixa só, assim. É, só, tipo, meio que raspa, é o que a gente ouviu falar, né? Uma característica desse peixe também, gente, é o tamanho das escamas dele ali, ó. Se tu olhar, as escamas é tipo uma coisa grande, assim. Também, né? Ele é todo grande, né? É. E agora ele pulou ali, que a guria alimentou, e ele pulou meio de lado, assim. Nossa, bateu o sol bem prateado, né? E pelo Não que eu vi sei se também, das outras vezes deu pra ver, mas nessa última vez me chamou a atenção, que eu não tava pesca, filmando. a predatória desse bicho aí também é por causa pra tirar as escamas dele, né? Ai, sério? É. Ai, que ignorância. Às vezes a gente vê pra vender algumas escamas grandes, né? Assim. É, fazer artesanato, sei lá, não sei. Olha o tamanho daquele ali, velho. Eles são muito gigantes, gente. Sério, aquele ali deve ter quase meu tamanho, aquele lá. Olha lá. Estamos indo aqui e a gente leu ali umas informações interessantes, que eles podem chegar a 2,5 metros. Muito grande, mas não tem nenhum ali assim, né? Não, deve ter tipo 1,5 metro aquele ali, né? O teu tamanho. Né? Eu acho. O máximo que tem ali é 1,5 metro. Eles legal. podem chegar a mais de 150 quilos. Cerca de 150 quilos. Podem viver mais de 100 anos. Isso foi o que mais me impressionou. E ele é tipo... Foi encontrado fósseis assim, né? Muito, muito, muito antigos deles, assim. Falava até alguma coisa de T-Rex. Não sei se encontraram, tipo... Aquela parte do T-Rex ali, eu confesso que é pra vocês que eu não entendi. Eu também não entendi. Não sei se encontraram como sendo no que seria o estômago de um T-Rex. Alguma coisa com um T-Rex. Pode ser. Foi o que eu entendi, tá, gente? E até poderia ter pego a frase pra botar aqui, mas enfim, não pegamos, né? O que mais de informação interessante? A boca dele é tipo uma lixa, não tem tipo dentes. Então por isso que a galera... Esse lugar aqui, ó, mostra aqui, ó. Esse lugar aqui também tem mergulhos em caverna, gente. Achou bem interessante. Ó, é muito interessante, também, ó. Pra mergulhar e nadar aqui com cuidado, porque tem muitos crocodilos aqui também. Nessa parte aqui do mangue, eu acho. Olha, inclusive aquelas linhas todas vermelhas ali é todo o sistema de caverna que passa aqui por baixo da ilha, olha só. Um monte, né? Que doido, né? Enfim, gente, falando aqui um pouco sobre alimentar os peixes. Vamos aqui. Por onde é que a gente foi aquele dia? Não dá, Sobre alimentar, assim, os animais, a gente nunca sabe, né? A gente sempre fala aqui que não se deve alimentar animais selvagens, né? Mas, enfim, tem um outro lugar aqui que também tem uma aglomeração de animais marinhos, assim, por serem alimentados. E o que a gente soube é que, assim, eles começaram a vir por causa daquela função. Já aconteceu isso em outros lugares, né? Que os pescadores voltavam e limpavam os peixes já, assim, na beira e jogavam os restos na água. E aí vai aglomerando ali, né? Uma vida marinha que acaba descobrindo esse alimento fácil. E aí eles acabam permanecendo naquele lugar, né? Ficando. E aí o povo local meio que, claro, acaba tirando meio que uma fonte de renda disso, né? Vou vender uns peixes aqui para o turista vir aqui alimentar. E assim eles vão ficando cada vez mais, né? Eles vendem por $5 belizenhos, né? É um potinho assim com peixinhos, assim. E aí as pessoas podem ir ali alimentar, né? E aí aquela população de tarpões vive ali, né? E é isso. E agora vamos dar uma voltinha aqui por Belize. Tava ali o nosso hotel, ó. A gente passou na frente, é bem pertinho ali aquele lugar. E vamos dar uma volta aqui, mostrar um lugarzinho que a gente descobriu aqui. Gente, olha só, a gente falou no primeiro vídeo que a gente tava com uma impressão meio assim, mais ou menos, aqui de Belize. A gente
realmente, depois que a gente descobriu as coisas aqui que tem pra fazer, a gente mudou a nossa opinião sobre esse lugar. Belize não, sobre Kaikalker, né? Porque a ilhazinha é muito legal, a gente oferece muita coisa. O povo é bem bacana, a gente conversou bastante com o nosso host ali do hotel, né? A gente conversou bastante com ele ali. Dá pra ver assim que existe um gap muito grande assim nas pessoas que têm dinheiro, isso como qualquer lugar do mundo, né? E quem é o simples operário aqui, né? Ele tava dizendo ali que eles têm uma vida, quem vive aqui tem uma vida muito sofrida aqui na ilha. Né? Porque não é caro só pra gente, né? É caro tipo, pra todo nós mundo. Brasileiros aqui, ele né? Tava dizendo que trabalha caro pra eles também, como construtor e tal, e ele disse que ele ganha tipo $8 a hora. Né? A gente, pensa $8 a hora é bom, né? Mas pra viver aqui numa ilha que é muito cara é difícil, né? Então é esse tipo de coisa assim que a gente vai vendo. Mas as pessoas assim que a gente conversou praticamente com o pessoal do hostel ali, muito simpáticas, né? Muito queridas, assim, não são tanto de puxar a conversa, de chamar, assim, mas são gentis quando a gente conversa, né? Agora tem outras pessoas também que a gente já viu. A gente notou aqui um consumo muito grande de drogas aqui na ilha. Muito, já assim, ofereceram muito, a gente sai até na rua. Um pó. Ontem eu saí na esquina assim, do hotel só pra dar uma olhada. Na esquina do hotel já? Aí a Dani ficou fazendo uns toku. Aí eu só saí ali, o cara, o que tá querendo? O que tá querendo? Aí eu... Hello! Hello! Thank you! Aí, ó, viu? E aí eu já oferecendo, sabe? Esse tipo de coisa assim que a gente não sabe. E a gente viu também que as pessoas bebem muito aqui, né? E que foi o que nos passou uma impressão um pouco ruim quando a gente chegou, né? A galera bebe muito, a galera parece que estão sempre bebendo o dia todo. Bebendo. E não estamos falando dos turistas, estamos falando geral, né? Não, dos locais, geral, E também fumando aquela erva, né? Não, o povo consome muito aqui. Mas agora a gente, né, claro, passa tempo aqui, fica mais, aí a gente vai acostumando e... só conhecendo as pessoas, né? Porque não quer dizer porque bebe, né? Porque senão... Não, nós também bebemos, né? Não é a questão. A gente, a princípio, a gente achou um comportamento meio ríspido, assim, aquela coisa meio grosseira, sabe? Aí depois a gente viu que não é assim. Mas não era, eles só são um pouco mais na deles, assim, né? Eles são na deles e eles têm um jeito mais assim. Não é aquela coisa de ficar chamando o turista, né? Forçando uma interação. Não, eles só te chamam. Só pra oferecer coisas ilícitas. E uma coisa interessante nesse contexto, né? É que ontem eles estavam fazendo uma... Hello, thank you. Eles estavam fazendo uma campanha, gente, pra legalizar aquela erva, sabe? Estavam ali com esses carrinhos assim, ó, vários desses carrinhos com faixas na frente enormes assim, dizendo: assine a petição, vote para a legalização e taxação da ervinha aquela, né? Aí a gente não entendeu em nada, porque a gente viu todo mundo, né, fumando. Até no supermercado eu mostrei a plaquinha pra vocês, né? No supermercado, a plaquinha ali falando, vendemos, né? O negócio lá. E aí estavam fazendo campanha pra legalizar. Cara, foi muito engraçado, sabe? Mas, enfim, é isso. Estamos adorando. Achamos uma prainha assim, ó, nosso número, vou mostrar pra vocês. Depois a gente mostra, esse aqui é o local só que a gente vai. E olha a cor desse mar, que é um lugar que a gente já veio aquele dia, né? No vídeo anterior a gente tomou banho aqui. Porém, agora descobrimos um lugar que a gente não sabia, gente, que é aqui bem na pontinha, ó. A gente acabou passando aqui, ó, e a gente achou que fosse só mais um bar aí, né? Mas descobrimos que isso aqui é tipo uma zona meio que pública, assim, sabe? E aí... Eita, bastante vento aqui, né? Porque é bem na ponta, né? E aí divide a ilhazinha. Mas esse lugar é meio que assim, ó, se chama Lazy Lizard aqui, ó, bem na pontinha. E ele tem, tipo, ó, tem massagem, tem um bar ali, mas é um lugar meio público, assim, que a galera pode vir e ficar aí. E olha que massa. Pra usar as mesinhas aí, talvez você tenha que pagar, não? Então, aí a gente ouviu falar que era meio que público, mas aí ali naquele bar diz que tinha que consumir no mínimo $20. Mas é só uma placa lá dentro do bar, então a gente não entendeu se é algum lugar específico, assim. Mas olha só, que legal. Aqui, fica concentrado, o grande número de turistas fica nessa... A turistada fica tudo aqui, né?
Só que aqui, né, no olho do sol. E aí tem uma plataforma lá, ó. Eita, aí no dia que a gente viu, a galerinha tava meta pular lá, né? Tava pulando, né? Meta pular lá. Mas olha só que belezinha aí, ó. Tomar uma cervejinha. Gente, trouxe minha câmera de cabeça de novo pra vocês terem uma experiência de como é pular naquela plataforma ali. Só que aquele dia tinha um monte de gente pulando, agora não tem ninguém, vai ficar com vergonhinha. Não, acabou de pular um cara ali. Ah, é? Então, bora lá. Não tô vendo. Apertei. Deu, ligou. Vai lá, meu amor. Tá muito ridículo, mano. Tá. Mas vai lá, dane-se. Olha só. Pô, é alto, gente. Eu não sei se dá pra ter noção aí, mas é bem alto. Cuidado. Uhul. Caiu? Saímos ali, gente, da pontinha lá. Agora vamos dar uma... Vamos pro nosso cantinho. Vamos mostrar pra vocês o nosso cantinho. Se vocês olharem no mapa aí, o mapa de Belize, vocês vão ver que tem uma zona bem pontilhada ali, que é entre Belize e Guatemala. Isso acontece porque não tem um consenso aí. A Guatemala acha que parte do território de Belize é da Guatemala, e Belize não aceita. E por isso que a zona é meio conflituosa, assim. Então não se tem muito entendimento do território. E você já deve ter percebido, né, que o meio de transporte aqui é só esses carrinhos aqui, ó. É, os carrinhos de golfe. É só o que tem aqui. Nem moto a gente não vê, né? Acho que ontem a gente viu uma moto. Eu não lembro de ter visto moto. Mas nem moto não se vê, é só é carrinho de golfe e bicicleta, né? É. Ah, muita bicicleta. Muita bicicleta. Muito de bicicleta. Tudo que é lugar aluga também. E, gente, assim, ó, é bem uma vilinha meio de pescadores mesmo, assim, uma coisa só de madeira, assim, não vê construções grandes. E uma coisa que até chamou atenção quando a gente já atravessou a fronteira, né? É que tem uma população preta muito grande. Sim. Aqui, né? Os belizenhos são basicamente a população preta. E aí eles têm umas etnias, né? E a principal é o Garífuna, né? Garífuna. Garífuna. E aí a gente foi pesquisar a história dessa etnia e foi bem interessante. Vamos ir mostrando aqui, porque aqui tem umas casinhas locais enquanto a gente fala. E aí esse povo, a gente viu que eles fugiram parece que fugiram de um navio negreiro, né? Sim, eles estavam levando um navio com escravos. E aí naufragou perto aqui. E aí eles foram acolhidos pelo povo local que era indígenas. Isso, né, não aqui nessa ilha, mas aqui próximo, perto, né? Aqui, né? E aí essa etnia é uma mistura, né? É a mistura dessas duas etnias, que são os negros que vieram da África, né? E os indígenas daqui. É, e aí que surgiram os garífunas. É, e aí, enfim, daí eles se espalharam depois por essa região aqui, né? Mas aqui tem muitas etnias. Tem outras etnias, várias. Aí tem os como é que eles falam? Os maias. Galerinha passando de bike aí. Os maias, né, também. Tem muitos sítios arqueológicos maias aqui em Belize também. E uns outros que eu esqueci o nome também. Né? Enfim, esqueci. Mas tem até asiático, gente. Tem muito asiático. Gente, coisa mais engraçada, o asiático é bom de negócio mesmo, né? Os mercadinhos, pelo menos os que a gente tem ido, são 3 que a gente tem ido, né? São todos de asiático, é muito engraçado. Os caras têm muito tino pra negócio. E ó, que a gente falou aí, ó, muitas bikes assim, pra alugar, ó. Bem... Tem o pessoal fazendo essas coisas também, ó. O quê? Essas coisinhas assim, ó. Ah, de madeira, assim? Eu acho que isso aqui é meio que pra coisar... é assim, ó. Ah, pra pesca? Aqui eu vi também que aqui pode ser.
Esse lado aqui da ilha é bem mais assim, mais fechado, mais mangue, mais esses lugares para estacionar barco, né? O outro lado que é o lado de praia, né? Só que tá com aquelas algas, né, que a gente mostrou lá quando a gente chegou. Tá com aquela aglomeração de algas que a gente mostrou pra vocês. Inclusive a gente perguntou pro povo local aqui sobre aquilo. E eles disseram que é uma época assim, né, do ano. Não é sempre que ocorre, né? Não é sempre. E também não é todo dia, tem dias que tá melhor e tal. Mas no fim a gente acabou nem frequentando muito. Porque, gente, vocês vão ver, tem uma explicação pra isso, porque vocês vão ver no nosso cantinho. A gente achou uma prainha. Ah, não, olha, ali foi a cereja do bolo aqui de Belém. E a gente tá indo pra lá agora, mostrar pra vocês essa praia paradisíaca. Entramos aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Gente, tá muito vento, não sei se vai prejudicar o áudio, mas até no mapinha tá lá, no previsão do tempo tá só os coisinhas de vento. E aqui, ó, as algas, algas, assim que tá o outro lado da ilha, ó. Não tem como aproveitar a praia aqui. E gente, assim, ó, não é só porque fica feio, fica um cheiro muito forte também, né? Tem um cheiro de peixe muito forte. Aí acaba dando esse aspecto sujo, assim. Aí por isso que tem esses lados, vocês vão ver agora, que tem o lado que tá mais limpo e o pessoal fica mais lá. E não adianta a galera limpar, porque continua vindo, e aí se limpa, tem que acumular ali, que nem tá ali, ó. Aí acumula e aí fica fedido também, é uma pena, né? É uma pena. Acontece, né? É um fenômeno da natureza. Vai saber. Sobre esses carrinhos, gente, é possível alugar o próprio carrinho, tá? Tu aluga o carrinho inteiro. Tem tipo sistema de táxi ou tem aluguel de carrinho. Vamos tentar descobrir quanto é que custa pra falar aqui pra vocês. Mas deve ser legal, né? Imagina explorar a ilha no carrinho desse. É automático, né? É só você pegar e freio. Uma barbada. Olha aí os artesanatos que vocês gostam de ver. Muitas bolsinhas aí, ó, coloridinhas. Muitas pulseirinhas. As pulseirinhas aqui são bem bonitinhas, ó. Um artesanato bem feito, ó, faixinhas de cabelo, bem manual assim mesmo, né? Esse aqui, ó. Essas aqui de miçanga, olha que bonitas. O pessoal tem talento. Cara. Tem muita coisa de concha também, ó, mochilinhas. Aqui esculpida na pedra. E aí os mercadinhos dos guri, tudo assim. Mas esse aqui até que é grande, né? O mercado, esse aqui é o maior, eu acho que tem. Pelo menos na nossa região aqui, ó. Aqui que a galerinha tava ontem fazendo coisa da legalização. Tava cheio aqui, tinha até umas tendas montadas, assim, o negócio era forte, né? Aí tava rolando um som forte, assim, bem guerreiro, assim, com a dava pra ouvir em toda a ilha. Dava. Ó, uma coisa que tem aqui, nessa parte aqui tem bastante artesanato com conchas, ó. Aí eles fazem, tipo, pingentes, brinquinhos, coisinhas, bem bonitos. Mas, né, isso é... Eu fico com dois corações, gente, porque é muito bonito, mas o certo é não tirar as conchas do mar, né? Aí, ó. Faz parte de um ecossistema, né? E não se deve. Então, não tire conchinhas do mar, gente. Olha o lugarzinho dos guris. Claro que é uma parte, né, que vocês podem ver que o hotel tomou conta, né? Esse hotel aqui, ó. Então, é cheio de cadeira deles, o sofá deles, as coisas deles. E, obviamente, a gente não é cara de pau pra usar, né? Mas, olha só. Olha essa sombrinha. Aqui, ó. A gente não é nem cara de pau pra usar essa lona aqui de cima aqui. Porque a gente já viu que tem várias pessoas que chegam aqui e claramente não estão no hotel. E se abancam aqui embaixo dessa sombrinha, mas a gente não faz isso. A gente fica aqui, ó, ou na sombra dessa árvore, ou ali naquele cantinho quando começa a se tá muito calor ou muito sol. E olha essa prainha, gente. Olha aqui, olha aqui. Aqui é o paraíso. Pô, bem na hora saiu o sol, hein? Como é que a gente não vai mudar de perspectiva aqui, cara? Caraca. Aí aqui, gente, é bem tranquilinho. A maior parte do... Ai, peguei um negócio, uma pedra. A maior parte do dia tá assim, ó, sem ninguém ou meia dúzia de pessoas. E a água, ai, é uma delícia, quentinha, porque é rasinho. Mas aí ali perto daquelas redes já fica, tipo, na altura da barriga, assim, que é ótimo. E olha o que diz ali, ó. Yes, stingrays can hurt... Ah, tá, não era bem isso que eu queria. Mas enfim, tá falando ali que as arraias podem machucar, porque, gente, de tardezinha isso aqui lota de arraias. Nós vamos mostrar pra vocês mais tarde. Essa é a cereja do bolo. É a cereja do bolo, que vai ser no final do vídeo, né? Porque é só de tardezinha. E aqui nessa parte tem um coralzinho aqui, ó,
Eels live here. Tem... Como é que é eels mesmo? Já esqueci o nome. Enguias. Tem enguias aqui, gente, só que também vai ficar pra de tardezinha, porque normalmente durante o dia elas se escondem. E aí... Fica bem ali naquela ali. Nesses buraquinhos assim. Aí de tardezinha elas ficam com a cabeça pra fora, assim. E aí vai ficar de tardezinha também. Fique até o final do vídeo. Fica até o final do vídeo. Já aproveita e dá o curtir. Não perde tempo, dá o curtir. Hype. Comenta, dá o hype aí pros guris, hein? Se inscreve no canal. Olha só, gente. Que paraíso, né? Muito. Se bem que agora a cor da água lá do outro lado, por causa da posição do sol, parece estar mais bonito, né? Mas é por causa da posição solar, né? Porque aqui é lindíssimo também, ali bem azulzinho, tudo na volta ali. Olha que tá vindo ali. O quê? Ah, ali, ó. Olha ali quem tá vindo. Será que vai ficar até o final do vídeo assim? Então vamos mostrar, né? Pra dar uma prévia. Já tá aqui, vamos mostrar. Olha, gente, e elas ficam assim na beira da praia. E elas são super amigáveis. Elas vêm e ficam rondando na nossa volta. Essa daí vai vazar agora. Essa daí não vai vir muito pra volta. Mas olha o tamanho, e são enormes. Ah, tem outra. Acho que parece... Não, acho que não. Ah, tem outra lá na volta das gurias, ó. Não quis vir pra nossa volta. Olha, a gente tava indo pro lado e vem outra aqui, ó. E cheio de peixes, ó. E é uns peixes grandes, ó, pra estar na beira da praia. Agora, gente, a gente vai ali, que do lado daquele deck tem cavalos marinhos ali. Vamos ver se a gente consegue ver um... O Fabiano foi buscar o celular pra gente filmar com zoom. Aqui, gente, a nossa parte aqui, ó, cheia de coisas. Ali, ó, tá se mexendo ali. Ah, que legal! Todo mundo na volta vendo, ó. É um tour que tá aqui, ó. E a gente chegou bem na melhor hora. Conseguimos ver ele nadando. Que legal. Eles ficam aqui, ó, aqui no meio dessas cordas aqui, ó. E aí tem umas graminhas assim, ó. Tipo, aí eles ficam comendo essas graminhas, ó. Tipo ali, ó. Eles ficam na volta dessas graminhas. Ai, que legal. A galera do tour tava aqui esperando pra ele se mexer, pra verem melhor. E aí a gente chegou bem na hora que ele se mexeu. Aqui também tem outros animais que vivem aqui, né? Tem uns... Aqueles da concha, né? Que tipo se movem bem devagar, grandão assim. Uma lesma grande? Né? É, tipo uma lesma assim, um caramujo, caracol, não sei, gente. Mas agora não tem. À vista pelo menos não tem nada. Conseguimos ver o cavalo marinho! Olha lá. Os caras fazem pra olhar. O guia Ele veio aqui me mostrar, porque eu perguntei pra galera, aí eu tava procurando, aí ele veio e mostrou, ali. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não é toda hora que se vê uma sereia entrando no mar assim. Que delícia. Vamos ali, gente. Falando daquela lá. Capaz, tá aqui, amor. Uma sereia, linda. Olha só, gente, olha, ó. Outra coisa que tem também aqui no fundo, essas redezinhas aí, ó, pra tirar uma onda, bater uma foto. Fim de tarde. Olha o peixinho, aquele compridão. Qual? Não vai dar pra ver ali, ó. Não dá, muito pequeno. Muito transparente. E, gente, aqui vocês precisam ver o pôr do sol. Depois a gente vai mostrar. O sol se põe bem ali, ó. Coisa mais linda de se ver. E essa rede aqui já tem nosso nome já. Até parece, a gente nunca deitou. A gente deitou acho que 2 vezes por 10 segundos. Na real tem umas cracas aí, né? Tem umas craquinhas. Tem umas cracas aí, não dá pra ficar muito tempo não. E a gente é meio... A gente é muito cuidadoso com o sol. Então a gente nunca fica no olho do sol, assim. E mesmo sendo cuidadoso, eu me queimei todo, cara. A gente entra, fica tipo 10, no máximo 15 minutos na água e aí vai pra sombra e fica assim, entrando e saindo o dia todo. Mas nessa rede nem precisa sair, né? Mas agora eu vou fazer o meu... Como é que é? A minha blogueiragem aqui. Sua blogueiragem? Olha só, gente. Nossa, você não trouxe lá pra tirar uma foto minha aqui? Não trouxe. Ai, que belezinha. Caramba! Cheio de craca. O que os blogueiros que postam fotos bonitas não te contam aí, ó. O que deram na mochila conta. Ninguém te conta isso daí, né? Aquele pessoal que vai bater foto em Jericoacoara lá, conta que a gente tá aqui, ó. Podre. Eu vou ficar lá com uns 25 anos de... Cheio de pereba. Com alergia nas costas. Azar, a gente deita igual. Mas essa aí tá muito mesmo, né? Essa aqui tá muito, eu vou só ficar assim, ó. Nessa aqui tá mais de boa. Ih, acho que não.
Acho que tá igual. Será que era por causa disso? Tava com umas coceiras ontem? Nossa, gente, eu tô com muita coceira na cabeça. Muita. Há dias já, né? Não passa. Será que eu tô com piolho? Olha que bonito esse galho aqui, ó. Tem uma árvore inteira aqui, na verdade, né? Aí fica os pássaros ali. Olha que lindo. Ah, e a gente não conseguiu ver. Tomara que a gente consiga ver os pelicanos, né? Ah, é lá do lado, né? Gente, tem uns pelicanos aqui, tipo cegonha, sabe? Os bichos são muito enormes, gente. Muito enormes. A gente viu aqui acho que umas 2 vezes, né? Tomara que a gente veja de novo pra conseguir registrar aqui pra vocês. Sério. É muito grande. E não, e o bico e tem aquela coisa assim, né? Nossa, é enorme. Vamos... bicho bonito, né? Vamos catar eles pra mostrar pra vocês. A parte difícil da blogueiragem. Ninguém te conta também. Ninguém te conta que é blogueiragem. Ninguém mostra essa parte lá no Instagram. A pessoa aqui, ó, quase morrendo pra subir no balanço. E aqui o nome da pousadinha aqui atrás, ó. Iguana Rio. É aquela grande lá. Imagina o preço. Chegou a ver o preço, amor? Nem viu, já me trouxe direto pra aquele hostelzinho ali. Lá nos hostelzinhos não tem como assim. Nossa, pois é, tem 2 redes ali pra 25 pessoas. Pô, super concorrido. Ei! Compramos, a gente tá indo ali pro hotel fazer nosso almoço. Já curtimos uma praia. E aí a gente comprou uma bebida que fazia horas que eu queria experimentar, que é com... A gente nunca experimentou, né? Deixa eu ver, filmar de perto. Com sementes de chia, ó. É muita semente, né? Muita semente. A gente viu bastante isso aqui, né? Aqui na Guatemala. Mas agora eu não sei porque eu tô achando que eu já experimentei. Não sei. Eu não, acho que não. Muito bom, mas não veio nenhuma chia. Nenhuma chia? Acho que ela veio mais só no fim, né? Sabe uma sacudida? É de maçã, um suco de maçã, bem gostoso. Bom. Agora veio. Deve ser bom para a digestão. Para a digestão não, para o intestino. É gostoso, fica as bolinhas. As bolinhas na boca assim. Eu gostei. Como ela já está hidratada, né? Ela não é durinha, né? Gostosinho. Vamos fazer o nosso almoço agora. Voltamos em breve para mostrar o pôr do sol e as arraias para vocês. Voltamos aqui no nosso cantinho, gente, para mostrar. Olha a diferença daquela paz que a gente estava. Continua sendo uma paz, mas agora mostraremos. Olha a quantidade de raias que tem aqui agora. Nossa, é parado. Pois é. O que aconteceu com ela? Difícil elas estarem paradas. Olha só. Olha, gente. Achei que ela ia comer meu pé. Gente, isso aqui, gente, olha, é brabo, cara. As pessoas fazem caricatura no bicho. Olha só, vai passar aqui por trás de mim. E aí eu pergunto pra vocês, vocês teriam coragem? Vocês teriam coragem de nadar com raias assim? De ficar com raias? Gente, elas são muito curiosas. E aí elas ficam assim, passando e esfregando na gente. E lota aqui, né? Porque é aquele esquema que eu falei pra vocês, né? A gente não sabe se começou de uma forma natural. Os pescadores, foi o que a gente ouviu falar, né? Os pescadores jogarem peixe aqui e aí elas começaram a aparecer. E hoje tem até pouco, né? Tipo, tô vendo umas 10 talvez. Eu acho que pra lá talvez tem mais. Olha lá o pelicano. Ai, é o pelicano lá que a gente falou, ó. Vê se tu consegue fazer um take aí com zoom. Enorme. E olha só, elas ficam assim, vindo na gente. A gente fica parado, ó. E elas ficam vindo, ó. E elas dão uma encostadinha pra ver. Às vezes elas vêm de frente mesmo. Elas vêm de frente, aí vem, para no pé. E aí volta, faz a volta. É muito legal. Mas tem uma parte que a gente não sabe se é tão legal, né, gente? Porque a gente, os 2 dias que a gente veio aqui, a gente viu um cara alimentando, né? E a gente sempre fala aqui, né, que não é legal alimentar animais selvagens. Isso... Ali, ó, atrás do Fabiano. Cara, tem 3 lá, ó. Aqui. As pessoas elas tomam muito susto. Gente, isso aí a gente não sabe, né? Porque, pô, uma coisa é fato, isso aqui não é o natural delas, né? Receber alimentos assim.
A questão é que também outra coisa que, assim, que nem a gente ali... É muito incrível, tá, gente? A gente não nega, é maravilhoso vir aqui ver um monte. Mas, assim, o que a gente recomendaria? Vem e fica parado, espera o animal chegar até ti. Até mesmo porque é um animal selvagem, então pode ter um comportamento inesperado, até tem a plaquinha ali, sabe? Mas aí as pessoas ficam, tipo, tentando pegar, tentando agarrar. As pessoas acham que é um animal de estimação, né? Fazendo carinho, sabe? Não é um cachorro, um gato pra fazer carinho, sabe? Aí ficam desenhando, vocês viram que ela fica cheia de areiazinha por cima. As pessoas ficam desenhando que nem aquela ali tinha um coração, sabe, gente? Então, aproveitem esses espaços, mas com consciência. Olha o tamanho desse bicho. Ei. Gente, essa aqui é muito imensa. Vai lá na guria. Você falou? Uma mordida do tubarão, Shark Bite. Por isso que... Na lateral ali, ela tá com uma mordida. Então será que é por isso que algumas estão sem rabo também? Pode ser. A gente tem, já viu umas 2 ou 3 sem rabo. Aquela ali tem uma bem certinha assim. Uma marca? Não, tem um pedaço do lado assim, ó. Sem pedaço. Na barbatana. Não vi, vou ver se a gente achar que a gente faz steak pra vocês. Esse cara aqui, ele é guia, eu acho. Ele tá sempre aí, pelo menos todos os dias que a gente tava. Ó, esse aqui tá sem o rabinho. Que pecado. E é ele que alimenta aqui, por isso que elas ficam ali na volta dele. E até o pelicano e o outro pássaro estavam na volta dele. Olha, gente, essa é a maior de todas. Olha o tamanho disso. É muito incrível, gente. Muito incrível. Tá, chega. Aí passa umas por cima das outras, assim, ó. A gente veio filmar em guia, mas a raia passou por cima bem na hora. Tá ali ela, ó. Vamos filmar com o celular, porque aqui fica bem ruim de enxergar. E no celular a gente dá um zoom 3 e pega ela bem. Gente, olha como tá agora, ó, uma meia hora depois. Eita. Olha a aglomeração aqui, ó. O carinha trouxe os peixes, alimentou até os pássaros. Olha como elas ficam. Tudo empoleirado, umas por cima das outras. Só esperando. E é uma loucura. Só esperando. Ele chega a dar na boca, elas têm uma boquinha embaixo. Ele dá peixe na boca delas. São muitas. Olha só. Elas são meio gosmentas. A gente nem falou, né, da sensação. Elas são meio... A sensação é de gosmentinha, né? Mas não é gosmenta, né? Não, na verdade é como se fosse... É tipo uma câmera de pneu. É bem liso, assim, né? É uma câmera de pneu passando, assim. É bem liso, mas não é gosmento. Não fica nada na pele, assim. Só quando passa parece que é bem... Resbala bem, assim. Parece que tá passando um gel, alguma coisa, assim. Ai, tu não avisa se vier, senão eu vou tomar susto. Tá aí atrás, aí. Mary, did you ask him? Did you ask him? I can't. Aí, mano, ó. Ela dá... Ela vem dar uma analisada e vai embora, né? Não ganhou peixe e vai embora. Agora. Vai, bota as pernas agora. Nossa, tem uma gigantesca ali. Não, aí elas vão subir na minha bunda. Não vou não. Aqui, ó. Aqui no meu pé. Me cercou. Aqui até o peixe, ó. Eu não tenho comida. Não tenho comida. Morto. Olha o susto. Ô,
gente, muito engraçado. Tem uma senhorinha mais velha aqui. Aí ela falou pro carinha que tava com os peixes: ei, tu dá peixe pra pessoa velha também, pra poder alimentar, ou tu só dá pras novinhas? Em inglês, né? Mas falou assim. Aí o cara olhou pra ela, pegou e entregou um peixe pra ela. A tiazinha tava de cara que o cara dos peixes, ele só dá peixe pras novinhas alimentar os bichos. Mas ele é, né, descarado. Mas o pior é que é verdade. O pior é que é verdade. Tem vários homens aqui, pai. Tem alguns homens ali e não dá pra... E só pra solteiros, né? Pra mim ele não ofereceu nenhum amigo. Ai, gente, assim nos despedimos então, né? Assim nos despedimos, gente. Olha, Belize, alto nível, hein? É, Subiu muito legal o nível. aqui, gente. Muito incrível poder ver os bichinhos aqui na beira da praia. Muito legal. A gente só não gosta de ficar nos aglomeramentos, né? É, não. A gente sempre fica aqui mais aqui no cantinho e elas vêm, né? Elas sempre vêm. A gente vai ficar aqui até o pôr do sol, né? Não sei como é que vai ser, porque tá um aglomerado de nuvem bem lá, mas a gente vai botar um take aqui pra vocês. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de Belize, mas ainda não acabou. Não terminou. Terminou, gente. Que, olha, julgo... Okay, julgo... Por que eu falei julgo? Mas enfim, ouso, é isso que eu queria falar. Ouso dizer que a melhor parte está por vir. Eu também acho. Então tá, até a próxima. Tchau, gente. Obrigado por assistir.